Primeiras lembranças, né, que está me vindo agora na cabeça é o tablado, um lugar e uma escola que tem no Rio, mas eu não cursava a escola de teatro. Eu participava do patronato da Gávea, que é onde fica o tablado, e eu fazia curso de arte. Mas nas horas que a gente não estava fazendo pintura ou cerâmica ou outros trabalhos, a gente fugia para o teatro, que estava vazio, e a gente entrava, porque entre as nossas colegas haviam filhas de pessoas que trabalhavam no teatro. Então a gente tinha assim um pouco de acesso, apesar de ser uma coisa proibida. Então a gente entrava e o teatro estava fechado, tinha aquele cenário todo montado. E como as amigas eram íntimas daquele lugar, meio que a gente achava que era a nossa casa. Então a gente ia para trás do cenário, a gente fingia que eram os personagens, a gente brincava. Então eu acho que ali eu vivi assim, a minha primeira experiência no ofício, mesmo que eu não estivesse atuando. Além disso, meu pai, que era ator também, por um tempo, ele foi ator do tablado na época da mocidade dele. Então, eu também tinha essa relação com o tablado, com ir ao teatro, com assistir peças. Meus pais me levavam para ver peças e tal. Então, eu pensando assim no que foi a minha primeira, isso eu devia ter uns, sei lá, criança. Então, eu acho que foi assim. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito na dela. Então, ela não dava um apoio explícito. Eu creio que a minha mãe preferia que eu tivesse optado por outro caminho. E o meu pai, que morreu muito jovem, deu o apoio, mas ele não me viu me tornar uma profissional, porque eu tinha 20 anos quando ele se foi. Então, enquanto eu era adolescente, ele até me convidou para fazer um curso profissionalizante junto com ele e tal. Havia um estímulo, mas eu não tenho como responder se meu pai me apoiaria, porque ele se foi muito jovem. Então, meu contato maior é com a família da minha mãe. E a família da minha mãe é uma família de pesquisadoras, museólogas, historiadoras. E eu acabei cursando a faculdade de História, que eu demorei 18 anos para terminar. Mas eu terminei, sou bacharel em História. Então eu passei por 3 universidades até conseguir concluir o curso, mas eu botei o diploma na gaveta. Agora, depois de, sei lá, 20 e poucos anos de formada, que eu estou começando a trazer a historiadora ou a museóloga, enfim, para o meu trabalho de atriz. Então agora eu estou querendo mergulhar nas memórias. Então, eu realmente, assim, os novos trabalhos que eu tenho vontade de fazer são trabalhos ligados à memória. Seja fazendo uma peça que fale sobre a memória da minha família, seja fazendo um trabalho que fale sobre a memória do meu grupo, que é as Marias da Graça, que são as palhaças, né? Então, a historiadora está chegando agora, depois de, sei lá, 20 e poucos anos de formato. Eu não tive esse momento de, eu descobri que eu sou atriz. O ofício veio vindo. Eu tive essa primeira experiência na infância, no teatro, sem estar praticando. E quando eu era adolescente, na minha escola, tinha uma professora incrível, chamada Lúcia Coelho, que foi a minha primeira professora de teatro. A Lúcia era uma mulher incrível que fundou o grupo Navegando, que foi um dos principais grupos do Rio de teatro para crianças. E quando ela dava aula no Bennett, que era a escola que eu estudava, eu era aluna dela. E fui aluna dela dos 12 ou 11 até 18 ou 17, até o final do colégio. E ela saiu da escola. Quando ela saiu da escola, ela criou a escola dela, que era o Núcleo de Arte da URCA.
E eu fui para lá, ela falava, vem aqui, vem trabalhar, vamos fazer uma peça, era alguma coisa assim, sem compromisso. Mas essa primeira peça, que foi sem compromisso, chamada Tá na Hora, foi a minha primeira peça profissional. Eu tinha 17 ou 18 anos e de uma ideia para fazer um espetáculo para uma das alunas da NAU, a peça acabou se tornando uma atividade profissional, que tinha uma equipe, que era o Kaique Boticai, que fazia direção musical, que era a Sica Modesto, que fazia cenografia, enfim, a Lúcia Coelho que dirigia e uma turma que fazia. E a gente estreou então no Teatro Cacilda Becker, sei lá, em 1978 ou 79. Então já se vão muitos anos e isso foi meu primeiro trabalho profissional. Não foi uma decisão, eu não decidi, eu vou ser atriz. Aconteceu e eu sigo o ofício desde então. Sou formada na CAL, que é a Casa de Artes Laranjeiras, né, como atriz. Sou formada em História, bacharel, agora eu estou achando chique ser bacharel em História, e tenho a formação de palhaça, né? Profissionalmente eu tenho o registro de atriz, de palhaça, que também é um subregistro do registro de atriz, e sou historiadora. Então eu tenho essas formações assim, institucionais dentro de universidades, escolas e tal, e tenho a formação livre, que é uma coisa que a gente faz a vida toda. São zilhões de cursos de teatro, alguns mestres que eu espero não esquecer de todos, que eu gostaria de reverenciar aqui, como eu já falei, Lúcia Coelho, Alcione Araújo, Guidia Mangelelli, Alba Lírio, Natália Elert Barella. Aqui em Petrópolis faço danças circulares com a Mariana Terra. E, não sei, são milhões de cursos. Curso de voz, curso de corpo, curso de canto, curso de teatro, curso de máscara, palhaça, bufonaria. A gente está sempre em formação, né? Esse fim de semana mesmo eu estava perto de Canela, no Rio Grande do Sul, fazendo uma imersão em danças circulares, baseado no conto da Clarice Píncola Esteves, né? Mulheres que correm com os lobos. Então, estava fazendo um aprofundamento em dança circular, num conto. Então, acho que a formação é uma coisa para sempre, né? A cada nova criação, a gente se inspira e se imbui de novas referências e novos estudos, né? Eu gostaria de ler um trecho de uma intelectual chamada Lúcia Sander, que ela dá aula na Universidade de Brasília. Para falar da minha palhaça, eu gostaria de começar por ela, porque para mim faz um contexto falar dela para poder falar da palhaça. Ela fala assim: esse livro que a Lúcia escreveu é sobre uma dramaturga americana chamada Susan Glaspell, do início do século passado, mas, enfim, vou falar. A Lúcia fala: Susan mudou minha vida e o feminismo também. Isto é, o feminismo e a crítica feminista também mudaram muito e continuam me mudando. Que o feminismo é a convicção de que gênero é uma categoria fundamental na organização da cultura, que o movimento feminista se empenha na transformação das instituições sociais para que um tratamento substancialmente mais igualitário seja dado às mulheres, são generalizações que me arrisco a fazer, mesmo que seja impossível ter-se uma visão global do feminismo. Eu quis falar desse trecho da Lúcia Sander porque eu hoje me digo feminista. E eu só posso me dizer feminista porque eu me entendi como feminista por causa da minha palhaça. Eu venho de uma família matriarcal, de mulheres fortes, de mulheres empoderadas, de mulheres que trabalhavam, mas eu não tinha consciência. E com a palhaça eu tive a consciência do feminismo, porque quando as Marias da Graça, que é o meu grupo, começou, nós começamos em 1991,
haviam pouquíssimas mulheres palhaças. Claro que havia, mas não uma coisa que você pudesse situar historicamente como um movimento forte. Se você pensar, nas suas lembranças provavelmente vai vir somente palhaços homens, porque esse era o universo tradicionalmente masculino. Então, o meu grupo, as Marias da Graça, é considerado, dizem, né? Circense tem muito isso, né? Nós somos o primeiro, os primeiros, os maiores. Dizem ser o primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil. Então, a gente, sem ter consciência disso no início, mas pelo simples fato de nós sermos mulheres palhaças, nós estávamos ocupando um lugar, tradicionalmente, de uma profissão masculina. Conforme o tempo foi passando na nossa trajetória, é que então nós tomamos consciência do que nós representávamos nesse universo artístico e então passamos a ter ações e a consciência do que a gente representava. O Grupo As Marias da Graça, ele surgiu em 1991. A gente fez uma oficina com um diretor argentino chamado Guillermo Angelelli e éramos 10 mulheres na oficina e um homem. E a oficina foi super legal, a gente gostou muito. E quando a oficina terminou, esse homem já tinha saído, não ficou até o final, só éramos mulheres no final. E foi uma coisa tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, que a gente falou assim para o Guillermo, que era quem tinha... Como é que a gente continua? Ele falou, vão para a rua. E ele foi embora para a Argentina de volta e a gente ficou ali. E a partir dali, daqueles encontros, a gente foi definindo nossos nomes, nossas características, nosso vestuário, as cores de cada palhaça na maquiagem, nosso cabelo, nosso sapato. Nós éramos, então, 7 na primeira saída para a rua. Minha palhaça se chama Choio, não sei o motivo desse nome. Acho que foi uma sugestão de um amigo, mas porque eu tinha um olho muito puxadinho e tal, as pessoas achavam que eu tinha alguma coisa oriental. E eu gostei do nome, o nome ficou. Depois de muitos anos, numa peça que eu fiz em 2011, ela adquiriu um sobrenome, mas que eu só uso naquele espetáculo, que é Choio da Gama, mas no geral ela se chama Choio. Difícil para mim falar da minha palhaça, porque palhaça é muito agente ampliada, né? E eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa reservada. A minha palhaça ela é um pouco assim também. Então, fico até com vergonha de falar, não porque eu tenha vergonha, mas é porque eu sou envergonhada. Então, isso aí já vai dando uma dica um pouco de como é que a Choio é, né? Tem um raciocínio próprio, um raciocínio original e sei, ficou realmente tímida de falar. A palhaça existe desde 1991, porque eu, na época, eu trabalhava no Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, que era um grupo dirigido pelo Aderbal Freire Filho, no Teatro Glaucio Gil, no Rio de Janeiro. Como era um grupo que realizava muitas coisas, esse diretor e ator argentino Guillermo Angelelli foi convidado para dar um curso no Centro de Demolição e Construção do Espetáculo de 3 dias. Um curso de palhaço. A turma toda, nós éramos uns 30, 40 atores no Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, fez esse curso. Como eu gostei muito, depois eu fui fazer um aprofundamento. Acho que é assim, aprofundamento. E
a partir aí nessa segunda oficina que surgiram as Marias da Graça. Então, paralelo às Marias da Graça, eu estava no Centro de Demolição e Construção do Espetáculo. E ali eu participei de alguns espetáculos históricos. E aí, quando eu venho a pensar, né, estou sempre envolvida em algum espetáculo que tem uma ligação com a história. Foi O Tiro que Mudou a História, que foi um espetáculo que ficou 3 anos no Museu da República, que era sobre a crise no final do governo do Getúlio, antes do seu suicídio. A gente fez o Tiradentes, a Inconfidência no Rio, que era também a história dos últimos dias, assim, antes da... O que aconteceu mesmo na Inconfidência. Era um espetáculo itinerante que teve aqui em Petrópolis, teve uma apresentação no Museu Imperial, nos Jardins, e o Lampião, Rei Diabo do Brasil, que era também um trabalho sobre o Lampião, né? Então, esses espetáculos todos lá no Centro de Demolição com a Derbal. Fiz também um outro espetáculo histórico com a Cária Scioli, que era o Iluminando a História, no Centro Cultural da Light. E agora, tem 2 meses que eu sou atriz substituta no Sarau Imperial, aqui no Museu Imperial, que é produzido pela X da Questão. E esses são alguns espetáculos que eu participo como atriz, eu participei. Tem a história com a Lúcia Coelho, o Grupo Navegando, né? Isso também é uma característica muito do meu trabalho, assim, eu estou sempre ligada a grupos, né? Então, eu comecei no Grupo Navegando, fiquei 17 anos no Grupo Navegando. Depois eu fiquei 4 anos com o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo e estou há quase 30 anos nas Marias da Graça. Então, a minha história, ela é sempre vinculada a grupos de teatro. E, nos últimos tempos, mais focada na questão de gênero. Essa rede chama, em inglês, tá? The THE Madalena Project. Ela existe desde 1986. Foi criada por uma atriz do Odin Teatre, que é um dos maiores, assim, mais importantes grupos de teatro do mundo, e pela Jill Greenhalgh, que é uma atriz do País de Gales. A Julia Varley é inglesa, mas trabalha na Dinamarca. E elas sentiram a necessidade das atrizes e diretoras terem voz. E criaram um festival na Dinamarca, que começou a reunir atrizes, diretoras, todas as pessoas das artes cênicas, dançarinas, bailarinas, coreógrafas, dramaturgas. E hoje, passados, tem que fazer as contas, desde 1986, passados não sei quantos anos, essa rede existe pelo mundo todo. Em cada lugar é aquele lugar que faz, tem um nome diferente, características diferentes, mas são mulheres das artes cênicas, sempre preocupadas em desenvolver essa voz da mulher que faz teatro. Então, eu conheci elas em 2008, em Florianópolis, e desde então eu também acompanho o trabalho da Rede Madalena e estou sempre vinculada a isso. Mais não é um grupo, é uma rede, mas de alguma maneira é um grupo, é um coletivo, né, de mulheres que se dão suporte, apoio, aprofundando na questão de gênero, né, que realmente é onde eu me sinto identificada. Eu venho de uma família matriarcal e aquele grupo de amigas que eu tinha falado, que a gente estudou no tablado, que a gente dava arte, eram meninas. De alguma maneira, eu sempre estava em grupos de meninas ou em grupos de mulheres. Seja que a minha família era uma família de mulheres fortes, seja que no tablado, o grupo que estudava arte só tinha menina. Na escola, no teatro, era mais misturado e tal. E no Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, dirigido pelo Aderbal, com outros atores, mas tinha umas 30 mulheres nesse centro. E eram mulheres fortes, né? As Marias da Graça é um grupo de mulheres. A minha escolha pelo teatro, apesar de não ter sido uma escolha,
é um ofício, é um talento e mistura para mim a questão da mulher, do teatro e do feminismo. Hoje eu não sei separar, porque a minha vida ela está tão imbuída da questão da mulher, não só no teatro, mas em outros aspectos, né? Então, eu faço dança circular. Geralmente é um círculo de mulheres. Então, eu me apoio em círculos de mulheres. Eu estudo canto. É um tipo de canto que eu estudo que também é sagrado. Tem muitas mulheres e a minha mestra é uma mulher. Eu tenho mestres homens. Eu tenho o Alcione Araújo, que foi meu professor. Eu tenho o Guilherme Angelelli, que foi meu mestre como palhaça. Mas eu tenho as minhas mestras. Eu tenho a Natália Barella, que é a minha mestra de dança circular. A Alba Lírio, que é a minha mestra de canto. Eu tenho as minhas irmãs, porque eu considero irmãs, que são as minhas palhaças, né? São irmãs de trajetória. Eu me sinto segura, eu me sinto apoiada, eu me sinto num ambiente onde eu realmente posso me expressar. Então, minha trajetória... E agora, como voltando a ser historiadora, né? Eu estou fazendo um trabalho que eu comecei de memória da minha ancestralidade. Então, a minha filha, minha mãe, minha avó, minha bisavó, Então eu vou buscando essa linha, vou buscando essa força e quero também fazer esse trabalho de memória das Marias da Graça, que eu acho que é importante valorizar a comicidade da mulher. Então, é um mundo, assim, muito potencial. Então, agora eu vou pedir um pouco de licença para as minhas colegas palhaças, para falar um pouco do que elas também já me falaram, de momentos que foram importantes na trajetória delas durante as Marias da Graça. Hoje nós somos 4, eu, Carla com K, Geni Viegas e Samantha Anciães. Mas durante esses quase 30 anos já fomos 10. E alguns momentos marcantes foram um festival que a gente fez em São José do Rio Preto, em 97, que a gente ganhou muitos prêmios. A gente ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, que foi um prêmio muito legal, porque todo o grupo ganhou. Na época nós éramos 6, as 6 atrizes ganharam melhor atriz coadjuvante, que representa a coisa do grupo, né? Que é muito bacana. Foi assim um dos melhores espetáculos que a gente fez. E isso é uma lembrança importante, esse espetáculo é uma lembrança importante na trajetória do grupo. Lembranças que são importantes para cada uma especificamente. A Mônica Miller, que foi uma colega palhaça durante 2 anos, e ela falou para mim que teve uma maternidade difícil. E para ela foi muito importante uma apresentação que a gente fez em Casimiro de Abreu, a apresentação foi uma bagunça, o hotel era horrível, estava um calor terrível, mas ela estava com a filha dela. Foi a primeira vez que ela levou a filha dela para se apresentar, para trabalhar com ela. E elas dormiram na mesma cama. E ela nunca foi tão feliz. Isso é um momento importante da trajetória do trabalho, né? Para Samantha Anciães, que ainda é uma das palhaças e tal, ela me falou que todo o processo dela no grupo, que ela é uma das mais novas, quer dizer que ela está há 16 anos, uma das mais novas do grupo, é descobrir com a força da palhaça dela a mulher que ela é. Porque a palhaça não tem mais ou menos, a palhaça não tem não sei, ou é sim ou é não. Então muitas vezes quando você responde o que a palhaça vai fazer naquela situação, porque você está numa situação, você tem que dar uma resposta para aquilo, ela vem antes do que a sua mulher na vida já respondeu. Então, às vezes, a palhaça te resolve coisas na vida que você ainda não resolveu. A Samantha diz que uma das coisas mais importantes durante esse trabalho é isso, é aprender a dizer sim
e não. Então, se empoderar como mulher através da palhaça dela. E assim, várias. Posso falar de todas, mas é sempre difícil para mim não falar do grupo, né? Porque como eu estou nesse processo de memória, eu estou sempre olhando pro todo, né? Para as outras meninas também, que para mim é a voz das palhaças, né? Mas para mim, um dia que eu lembro muito foi o dia da estreia do Tem Areia no Maiô. O Tem Areia no Maiô é o espetáculo de maior sucesso e mais longevidade do grupo As Marias da Graça. Ele estreou em junho de 1992. Então, fazendo as contas, a gente já faz ele há muito tempo. E a gente estreou inaugurando um parque na cidade do Rio de Janeiro, que era o Parque Garota de Ipanema. Então, é uma lembrança muito alegre. É uma peça que conta a história de uma ida à praia. E eu me lembro de pessoas. Então, as minhas lembranças são assim. Eu me lembro da Elô, me lembro da Gabi, me lembro do Duda, me lembro da Mônica, que estavam assistindo esse espetáculo. Gabi, Duda, Mônica e Elô são pessoas que eram do meu outro grupo e que estavam ali prestigiando uma coisa que estava nascendo. Então, o pessoal do Centro de Demolição sabia que as Marias da Graça estavam começando e foram ali prestigiar. Então, uma coisa muito bonita, muito legal. E você vê que a gente está aí há tanto tempo, né? E essas pessoas estavam ali no começo, dando força, dando um olhar, né? Um olhar é tanto. Então, uma lembrança importante para mim. As Marias da Graça têm em repertório 5 espetáculos que eu faço e mais 3 que eu não participo. A gente é um grupo, mas a gente não faz nada sozinha. Então a gente tem uma equipe de maquiagem, a gente tem uma equipe de visagismo, a gente tem uma equipe de figurino, a gente tem cenografia, roteiro, direção. O processo ele vem do grupo, mas ele está sempre envolvido com uma equipe grande, né? Então, o Tem Areia no Maiô é o primeiro espetáculo, então ele vem com uma força de criação muito grande, porque éramos 7, logo depois de termos feito a oficina, então a gente estava realmente assim naquela ebulição criativa. Chamamos o Beto Brown para dirigir, a Denise Crispum fez o roteiro original, e tem uma figura que nos acompanha desde o início até hoje, que é o Rui Cortes, que cuida da parte visual, né? Então, do figurino, do cenário. Então, o Rui já chega no Tem Areia no Maiô e que tem os maiôs, que é uma coisa muito importante no visual do grupo. Os maiôs marcam uma identidade visual muito forte nesse espetáculo, mas também para o grupo. Depois a gente fez um espetáculo que não está mais no repertório, que é o Disque Marias para Dançar, que era roteiro da Ana Luísa, que foi do grupo durante 10 anos, agora continua com a palhaça Margarita, mas não está mais no grupo. A gente fez um espetáculo de futebol, com um espetáculo de rua, né? Um espetáculo feito da rua, que foi dirigido pelo Evandro Mesquita, e o roteiro é do Evandro com algumas atrizes do grupo. Então é uma partida de futebol e tem aquela linguagem do Evandro, um pouco da Blitz, aquela coisa da história em quadrinho, né? Então é um espetáculo diferente já do Tem Areia no Maiô, que a gente geralmente acaba fazendo em época de Copa do Mundo, em época de Olimpíada, porque é um futebol, mulheres jogando futebol. A gente tem um espetáculo que é uma farsa de picadeiro, que farsa de picadeiro é um tipo de gênero de dramaturgia do circo-teatro, porque havia muito teatro nos circos brasileiros. Então a gente chamou a Vicky Militello, que não está mais entre nós, mas que era uma grande atriz, fez muito sucesso em televisão e tal, mas que é de família circense. Então ela vem com a tradição. A gente queria fazer um espetáculo de tradição. Só que o que aconteceu? A Vicky sugeriu um espetáculo chamado A Menina Virou, que é um espetáculo de circo. Mas era 2 duplas de um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. E na época nós éramos 4 mulheres. Como fazer? Então a filha dela, a Laudi, adaptou a farsa para 4 palhaças.
Então, nós temos um espetáculo tradicional, mas que volta à questão de gênero, a questão da mulher. Porque agora, então, esse espetáculo são 4 palhaças fazendo. Então, é um outro tipo de espetáculo. Aí tem um espetáculo que é de dupla, eu e a Carla, que é 2 palhaças. Fala sobre amizade, é um espetáculo mais poético, é um espetáculo, não é sério, porque é cômico, né? Mas que, vamos dizer, tem uma coisa mais poética. As meninas agora fazem um melodrama, que eu não tô. Elas têm um espetáculo musical também. Quando eu falo elas agora, é a Carla, com K, Samantha Ciães e Geni Viegas. Porque, enfim, eu não estou mais morando no Rio, eu estou em outra fase, estou nas memórias e elas têm algumas produções onde eu não trabalho. Enfim, a gente tem, são 8, né, espetáculos em repertório, então cada um é diferente um do outro. Acho que as minhas mestras me inspiram. Acho que a Júlia Varley, que eu comentei, do Odin Teatre, ela me inspira. E eu vou ler um trecho do livro dela, de pessoas que inspiram ela também. E quando falar isso, também de alguma maneira me inspira. Esse livro da Júlia chama Pedras d'Água, da Júlia Varley, uma atriz do Odin Teatre. Ela diz aqui: enquanto trabalhava como diretora do espetáculo Sementes de Memória com a atriz argentina Ana Wolff, lembrava-me frequentemente das mães da Praça de Maio, de Buenos Aires. Elas me ensinavam a desafiar a ausência dos desaparecidos, recriando sua presença com lembranças detalhadas e cotidianas de como eram quando vivos, sorridentes e cheios de esperança no futuro. As mães advertiam que os discursos políticos não traziam de volta a vida daqueles jovens, mas que a descrição de seus atos os mantinha vivos na memória. Penso nisso quando preparo o discurso de abertura de um festival ou de uma palestra. Os títulos oficiais não me ajudam a falar, mas o exercício diário e aprender com os erros, sim. Minha bússola é escutar os outros e me concentrar naquilo que, na situação, estimula-me a eliminar antagonismos estéreis. Então, quando ela fala das mães da Praça de Maio, eu não conheci as mães da Praça de Maio, mas elas me inspiram. São mulheres que escrevem a sua história de uma maneira original. Não é uma história que ninguém disse para elas como que elas têm que escrever, não é uma história oficial, é dito da maneira mais original, mais de cada uma delas. Então, eu me inspiro nessas mulheres que vão dando de uma forma original a sua voz. Eu acho que todas as mulheres têm, como diz a minha outra mestra, Jill Greenhalgh, tem direito de contar as suas histórias. Até as mulheres que eu não conheço me inspiram, porque todas temos algo a dizer, temos o direito de dizer, temos o poder de dizer, e eu acredito nesse movimento em que a gente se inspira, em que a gente se dá suporte. Então, nossa rotina, nós somos bagunceiras. Nós não temos rotina. A gente é séria, a gente é profissional, a gente tem formação. A gente não tem aquela rotina do ator que treina todo dia,
Fico aqui com vergonha de falar para parecer que a gente não é séria, a gente é séria, mas aí fala assim, vocês gostam de ensaiar? Não, mas a gente não gosta de ensaiar não, mas não é verdade também, a gente gosta de ensaiar também. Mas é porque aí volta a questão das mulheres, a gente tem formação, a gente faz trabalho sério, a gente estuda, mas a gente tem filho, a gente tem mãe para cuidar, a gente tem que ir ao banco, a gente tem que ir ao supermercado, então a nossa vida, ela corre nesse fluxo também. No caso das Marias, falando das Marias da Graça, depois eu posso falar de mim, mas eu posso falar do grupo, nós não temos uma rotina de trabalho. Quando a gente vai criar um trabalho, a gente estabelece uma rotina para criar esse trabalho. Quando nós não estamos criando esse trabalho, nós temos a nossa própria rotina, que podem ser outros trabalhos que a gente precisa fazer para sobreviver também, outros trabalhos artísticos, dar aula, dar palestras, fazer produção, outros trabalhos que a gente precisa para sobreviver, cuidar dos filhos, cuidar das mães, coisas que a gente precisa fazer também. E eu, pessoalmente, tenho uma rotina de estudo, sempre misturando a vida pessoal com a vida profissional. Essa é a rotina. Se eu tenho 40 anos de ofício, uma coisa que eu posso dizer, sim, esse é o meu ofício. Eu sou palhaça, sou atriz. É o meu trabalho, meu ofício. Falo, é um lugar que eu me coloco. Sou atriz, sou palhaça. E agora estou incorporando o ofício de historiadora. E eu estou sempre me repetindo, porque o que esse ofício trouxe para mim? Trouxe tanta coisa, trouxe possibilidade de conhecer pessoas, esse ofício me trouxe possibilidade de viajar. Se eu viajo por conta do meu ofício, conheço o país, conheço outros lugares do mundo, porque a gente também sai do país, se apresenta em outros lugares. Aí eu volto a falar das mulheres, porque se eu trabalhei fora do país, foi em festivais de mulheres, foi em festivais de comicidade feminina. Então, né, dentro do mercado internacional, o mercado que eu atuo é o mercado de teatro para mulheres. Esse ofício sempre volta à questão da mulher, à questão do feminino. Não consigo pensar de outra maneira. Esse ofício está sempre me colocando nesse lugar. Ser palhaça, ser atriz, é uma missão. Então, quando você está trabalhando, é aquilo que você está fazendo naquele momento. Então, muitas vezes eu chegava num lugar que estava tudo ruim e eu chegava com raiva da produtora ou da produção, eu falava, meu Deus do céu, vou fazer espetáculo nesse lugar, não sei o quê. Tem aquela coisa da reclamação e de repente você fala, pô, para com isso. Você está aqui não é para ficar de mau humor, porque tem plateia, tem gente te assistindo, você está aqui por causa disso. Então, você tem que fazer o seu melhor, porque o que vai contar é o que essa pessoa vai levar para casa. O que vai contar é o que vai ficar na cabeça dessas pessoas. Então, ali naquele momento, o que importa é a tua relação com o público, é a relação com quem está ali vendo. Então, para mim, quando eu estou exercendo o meu ofício, aquilo é o que importa, a minha relação com a pessoa, com as pessoas. Porque ali eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Então agora eu sou moradora da cidade há 2 anos, da cidade de Petrópolis há 2 anos. Comecei, agora esse ano de 2019 eu começo a atuar mais na cidade, né? Então acho que participo do elenco do Sarau Imperial. Fui convidada para dar uma palestra no primeiro encontro circense do Sesc Nogueira, né? Então Madison e a Andressa, Madison do Teatro Circense em Dança, né? E a Andressa, que também trabalha com eles, me chamaram. Estou aqui dando essa entrevista. Quero continuar meu trabalho que eu comecei com a Jill Greenhalgh, que é essa diretora do País de Gales, que é esse trabalho sobre a linhagem da ancestralidade feminina. Então eu pretendo ir mais nisso também. Eu pretendo transformar esse trabalho também de memória do Grupo As Marias da Graça, aprofundar. Eu acho que é um trabalho para a vida toda, porque eu posso falar das palhaças, eu posso falar dos roteiros, eu posso falar da direção, eu posso falar da arte,
da arte, que eu digo da direção de arte, né, da questão estética, eu posso falar de tanta coisa sobre esse trabalho que eu tenho a sensação que este trabalho eu vou fazer por muitos anos ainda. Eu tenho muitos planos. Eu quero fazer um solo com a minha palhaça, eu quero fazer peça em inglês, quero fazer peça em espanhol, quero continuar me aprofundando porque eu acredito tanto na questão da mulher e do feminino como na questão do sagrado. Então eu sempre quero ter à minha volta, nesse processo de trabalho, um suporte que me conecte. Então eu continuo com a dança circular, eu continuo com o canto sagrado, continuo procurando meu caminho, eu continuo acreditando nessa rede de mulheres em todos esses aspectos, do teatro, da comicidade, da palhaça, da dança, do canto, um suporte que eu acho que é muito importante nesses nossos tempos, que a gente não visualiza ainda muito bem para onde que vai. Nós possamos ser fortes e seguras, né? Nos apoiar, nos oferecer ajuda, saber com quem contar, né?